Fernando Haddad, Rodrigo Pacheco e muito mais. Venha comigo conferir como foi o segundo dia do 19º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo da Abrage. Logo na primeira entrevista do dia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, subiu ao palco do Teatro SPM. O ministro falou sobre os impactos de uma possível privatização do Banco Central, sobre as eleições de 2026, situação fiscal, criticou as redes sociais e comentou sobre a comunicação. Minha interlocução com o Congresso, com o Judiciário, com os empresários, com a sociedade em geral, com o movimento social, não é bom. Ao lado do ministro estavam Basília Rodrigues, Miriam Leitão e Natália Fruê. Depois do marco fiscal aprovado no ano passado, reforma tributária este ano e regulamentação da reforma, falta só o déficit zero para o senhor convencer que é o sucessor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Olha, Basília, você sabe que eu entendo na política por acaso, né? E também não saí da política por acaso. Eu acho que foi uma grande oportunidade da gente mergulhar nos bastidores de Brasília, estando aqui direto do Congresso da Abrage, que acontece na SPM aqui em São Paulo. Então, para quantas pessoas foi uma novidade ver cara a cara o ministro que está em cima da economia, cuida dessa área que é das mais espinhosas de administração do governo, né? Tem muito governo que até cai quando a economia não vai bem. Ele tem noção desse desafio e, por isso, aceitou o nosso convite. Em geral, ele respondeu às perguntas e enfrentou variadas questões. Inclusive, as perguntas da plateia foram perguntas muito interessantes, todas se somaram às nossas perguntas. Acho que ele falou de política, falou de economia, falou de política internacional, falou dos desafios do Ministério da Fazenda. Eu perguntei particularmente sobre o futuro, né, para me dirigir aos jovens que eram grandes na plateia, e ele deu uma visão muito positiva de crescimento da economia, das potencialidades do Brasil para chegar nesse futuro. Eu gostei bastante da entrevista. Na saída, o ministro falou da importância de estar em um congresso. A Abrage é uma grande instituição, a escola aqui é maravilhosa. Tamo junto aí, valeu. Outro tema importante foi a COP30. O debate contou com a participação de Fred Santana, Isabelle Marciel, Juliana Albuquerque, Raíssa de Araújo e foi mediado por Carolina Dantas. O primeiro ponto abordado foi a relação entre Belém, as mudanças climáticas e as emissões de carbono. O outro ponto foram os posicionamentos-chave da pauta brasileira para o encontro e o que dizem os últimos relatórios da COP30. Eu acredito que a COP30 é muito importante saber, porque a gente está numa condição atualmente que o mundo está numa crise climática. E eu estou no início do meu curso de jornalismo, então eu acho que é muito importante eu já ir aprendendo sobre isso, sobre a crise climática, entender o que é a COP30. Por isso que foi bastante importante a palestra para mim, porque me ajudou a introduzir esse tema, que é um tema do meu interesse e que eu pretendo me profissionalizar no assunto. Ainda durante a manhã, outros temas movimentaram os debates, como a cobertura do Rio Grande do Sul e as mudanças climáticas, democratização da informação e os documentários no streaming. Já no período da tarde, o destaque foi Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que foi sabatinado pelos jornalistas Breno Pires e Sara Teófilo sobre os desafios do Poder Legislativo perante as eleições. A entrevista cobriu assuntos como a desoneração da folha de pagamento, a ABIN paralela e debates sobre diferentes projetos de emenda constitucional. Foram mais de 250 pessoas na plateia. Nós temos que reconhecer, e o Ministério da Fazenda também tem que reconhecer, que nós temos um problema gravíssimo na Federação Brasileira. Dívidas impagáveis de estados da Federação com a União, fruto de um juro que é impraticável, que é de IPCA mais 4%. Outro tema importante para o Brasil foi na palestra mediada por Gustavo Faleiros, editor do Pulitzer Center, sobre a investigação de ruralistas e a destruição ambiental. Na mesa estavam Daniel Camargos, colunista da Carta Capital, e Carla Mendes, repórter investigativa da Monga Bay. Essa mesa que a gente fez, que se chama Como Investigar os Ruralistas, Casos de Destruição Ambiental e Violência, é realmente compartilhar boas histórias, digo assim, histórias muito bem feitas sobre destruição ambiental na Amazônia causada por disputa de terra, por cadeias de suprimento ilegais ou por tem problemas de legalidade, como é o caso da cadeia de suprimento de carne e de violência contra povos indígenas.
Então, com essa mesa, a gente queria mostrar como são essas histórias, como foram feitas as investigações e as metodologias utilizadas. Como é que você descobre quem são as pessoas donas da terra, como é que você descobre qual é o desmatamento que tem naquela terra, quais são as ferramentas e os recursos, imagens de satélite, análise geoespacial, para chegar nessas conclusões. Ao longo da tarde, foi possível acompanhar debates como o impacto da cobertura do feminicídio no Brasil, as eleições americanas, a cobertura em Gaza e suas complexidades, podcasts e direitos reprodutivos no Brasil. No segundo dia, os participantes elogiaram o congresso. Está sendo ótimo, eu participei aí do seminário de pesquisa e, enfim, foi incrível conhecer pessoas de outros estados do Brasil também, apresentando e pesquisando acerca aí dos assuntos mais atuais do jornalismo. É muito legal da Abrage promover um momento desse, tanto pra gente, assim, jovens jornalistas, né? Eu sou formada há 1 ano e estou agora nesse começo de carreira mesmo, conhecendo um pouco do mercado, explorando um pouco de tudo. Eu estou achando que eu estou tendo trocas bastante interessantes, principalmente pensando no jornalismo para as comunidades e também o produto do jornalismo, como que eu produzo para as pessoas. Eu gostei muito de uma que eu vi agora de marketing digital, né? E hoje de manhã eu vi uma sobre produção de documentários para os streamings também, que foi bem legal.